E aí, com dificuldades em leis ponderais? Pô, eu acho que não deveria, porque o assunto é bem divertido, para não dizer até importante. Se liga aí, que depois da vinheta eu te explico. Zuluzeira está aqui para te explicar um pouquinho sobre leis ponderais. Você vai ver que não tem nada de vai explodir minha cabeça. Até porque as leis ponderais, elas foram muito importantes para o desenvolvimento do modelo atômico de John Dalton. Se você se lembrar, o primeiro modelo físico do átomo foi estabelecido por John Dalton, que é o modelo da bola de bilhar. Ele usava como base justamente essas leis ponderais. Então, é importante que a gente consiga aí compreender essas tais leis ponderais. Muito bem, vamos lá. Quando a gente fala das leis ponderais, eu tenho as duas principais, que são as leis de Lavoisier e Proust. A lei de Lavoisier, ela te diz o seguinte: nas transformações ocorrerá a conservação da massa, ou seja, a massa dos reagentes se conserva. Se você tiver 10 gramas de um determinado reagente e todo esse reagente ser convertido a produto, teu produto terá que ter 10 gramas. Não faz sentido ele ter uma massa maior ou menor. Ah, Zulu, mas produziu gás. Se você se lembrar, gases são matéria. Se é matéria, tem massa. Então, essa massa veio do reagente. E tem a segunda lei, que é a lei de Proust, a lei das proporções constantes e definidas. O Lu fala isso em português. Ora, muito simples, ele te diz que existe uma proporção entre os componentes de um determinado reagente ou de uma determinada substância. Vou te dar um exemplo: H2O. Quando eu olho o H2O, eu tenho que, para cada um oxigênio, eu preciso de dois hidrogênios. E estabelece-se aí uma proporção. Uma vez que você compreendeu isso, você entendeu as leis ponderais. Quer ver que interessante? Você já fez alguma receita na sua casa? Sabe, um miojinho, em que você pega lá 300 gramas de água, 90 gramas de macarrãozinho instantâneo e 15 gramas de tempero. Ora, os 300 gramas de água mais 90 gramas de macarrãozinho mais 15 gramas de temperinho tem que dar 405 gramas. Pois é, era para dar 405, mas vai dar 405? Não, porque você vai ter um pouco d'água que vai evaporar no processo. Ah, então quer dizer que eu tenho a referência de quanto teria que ter o prato como um todo. Mas aquela massa que se perdeu, parte dela foi a água que estava no processo e que saiu na forma de vapor. Sim, se você pegar e fizer justamente essa diferença, você consegue saber exatamente qual foi a massa de água que evaporou na brincadeira. Dito isso, olha só que interessante. Vamos pegar aqui e assim, ó, é muito interessante. Vamos pegar alguns exercícios justamente para que você consiga compreender como a gente deve pensar nos exercícios que vão aparecer ou no seu vestibular, ou na sua avaliação, ou até para você treinar a tua cuca aí, tá bom? Vou pegar um exercício, verifica se fica claro aqui a apresentação das leis ponderais. Muito bem, ele diz o seguinte para você nesse enunciado. Lavoisier foi quem descobriu uma maneira de sintetizar o salitre em grandes quantidades, o que possibilitou um aumento sensível na produção e utilização da pólvora. Para se obter o nitrato de potássio, um tipo de salitre pode-se reagir cloreto de potássio com ácido nítrico. Beleza, ele te deu essas informações. E aí ele ainda continua. Lavoisier também foi responsável por enunciar a lei da conservação da massa, também conhecida como Lei de Lavoisier. Agora, olha só que interessante, ó. Vamos pegar algumas informações importantes aqui. Vamos pegar algumas informações importantes. Oxi, tá difícil. Ele me dá aqui o cloreto de potássio. Lulu, eu não saberia que esse cara chama cloreto de potássio. Tudo bem, KCl. KCl com ácido nítrico reage produzindo KNO3 e ácido clorídrico. Beleza, entendi que ocorre a formação de ácido clorídrico. Muito bem, pela lei da conservação da massa, olha que interessante. 745 gramas desse cara reagem com 630 gramas desse cara, produzindo X gramas desse outro e
365 gramas desse outro cara. Muito bem. E ele diz lá ainda para você, ó, em um experimento para obtenção do salitre, foram anotadas as massas utilizadas. Porém, o aluno esqueceu de anotar a massa formada de nitrato de potássio, conforme a figura. E aí, como a gente já havia conversado, o carinha esqueceu de anotar a massa. Muito bem, vamos lá, vamos por partes. O que nós sabemos? Nós sabemos que 745 gramas 745 gramas, mais 630 gramas, tem que dar x gramas mais 365 gramas. Muito bem, a química do negócio é isso. Você entendeu? Fez sentido? Beleza, o resto agora é matemática. Então, resolva. Eu sei que x tem que ser igual a 745 mais 630 menos 365. Hashtag partiu, x só pode ser 1010 gramas. Com exceção da caligrafia horrível, eu acredito que fez sentido para você a brincadeira. Então, olha só. Se você compreendeu, esse é um enunciado simples de aplicação direta da lei de Lavoisier. Vamos ver um pouquinho mais complexo? Só um minutinho. Só um tiquito, por favor. Só um tiquito. Bora lá. Bora fazer um pouquinho mais complexo. Nesse aqui, ele te diz o seguinte. Foram realizados 2 experimentos cujos dados constam na tabela. Presta muita atenção. Os valores de x, y e z em gramas que completam correta e respectivamente a tabela são magnésio mais gás oxigênio produzindo óxido de magnésio. Experimento 1. Olha o que ele te traz aqui no experimento 1. 6 gramas de magnésio reagem com x gramas de oxigênio, produzindo 10 gramas de óxido de magnésio. Quando eu olho aqui, eu tenho que y grama de magnésio reage com meio grama de gás oxigênio, produzindo 0 gramas de óxido de magnésio. Ele quer saber os valores de x, y e z. Vamos lá, vamos dar esses valores para ele. Quando eu olho aqui, eu tenho o seguinte. Pela lei da conservação das massas, eu sei que 6 gramas mais x gramas tem que ser igual a 10 gramas. Zuluzeira, eu acho que eu entendi. X só pode ser 4. Muito bom, muito bom. X é igual a 4. Agora que você entendeu isso aqui, ó. Zulu, que nojeira que tá isso aí. Mas já deu pra gente enxergar aqui. Não dá para ser o item B, não dá para ser o item D. Fechou. Sobraram 3 alternativas aqui. Sobraram 3 alternativas. Agora, olha só que interessante. Vamos pensar na lei das proporções constantes e definidas? O que eu sei? Eu sei que 6 está para x. Então, vamos lá. Ó. 6 está para x da mesma forma que y está para meio. Zulu, mas eu preciso do valor de x. Ué, você tem o valor de x, não é 4? Ah, então quer dizer que a gente pode afirmar que, portanto, sabendo que x é igual a 4, você pode afirmar que 6 está para 4, tal como y está para meio. Logo, dessa forma, eu sei que y tem que ser igual a 6 vezes meio, 3. Dividido, porque, ó, 4 vezes x, 4x, o 4 que estava multiplicando passou dividindo, 3 quartos. 3 quartos, 0,75 gramas. Então, eu já sei que o valor de y tem que ser
0,75. Zuluzeira, 0,75. Com isso a gente já mata. Gabarito letra C. Então, só que aluno do Zulu resolve. Então eu te digo, resolva. Vamos achar o valor de Zé para conferir? Porque, ó, só pensando dessa forma, beleza, tem que dar 1,25. Vamos ver se dá 1,25? Pela lei da conservação da massa, eu sei que 0,75 mais meio tem que ser igual a Zé. Quando eu faço isso, Zé realmente só pode ser igual a 1,25 gramas. E dessa forma, você aplicou aí as duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Fica claro? Bora fazer mais um? O último e derradeiro, para você ver se sedimentou bem esse negócio de leis ponderais. Esse tem um grau de dificuldade um pouquinho maior. Então, segura a peruca, porque o negócio agora vai ficar hardcore. Dá uma olhada nesse enunciado. Ele diz o seguinte para você. Em 3 experimentos sobre a combustão do carvão, em que ele te dá o carvão sólido, foram obtidos os seguintes resultados. Os experimentos que seguem a lei de Lavoisier são, ele quer aqueles que seguem a lei de Lavoisier. Experimento 1, agora eu vou pegar aqui meu apontadeiro. Cadê meu apontadeiro? Eu preciso do meu apontadeiro para apontar para você. Vamos apontar para você. Meu apontadeiro. Experimento 1, 12 gramas mais 32 gramas, resultando em 44 gramas. Prestando atenção que ó, o carbono reage com o oxigênio, produzindo CO2, reagente produto, lei de Lavoisier. A massa do reagente tem que se conservar no produto. Muito bom, dito isso. 12 mais 32, Didius, Mary and Joseph. Jura mesmo que dá 44? Pois é, dá 44. Se deu 44, fechou, lacrou, demorou. Tá certo, experimento 1 é condizente com a lei de Lavoisier. Fechou, só de você enxergar isso, você já matou que o item D e o item C não pode ser. Beleza, segundo item, item 2, 18 gramas de carbono mais 48 gramas, 18 mais 48 dá 66. Fechou, lacrou, demorou. 66 gramas, bateu. Esse também obedece à lei de Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, que foi respeitadíssimo. Beleza, Zulu. 1 e 2 batem. Então, ou é o A ou é o B ou é o E. Não ajudou muito. Bom, então agora bora resolver. Zulu, eu tô vendo que aqui ele tá falando, ó, sobrou sem reagir. Se não reagiu, não é reagente, porque o que eu preciso é do reagente. Então, vamos observar? Observa aqui com o Zuluzeiro, ó. Eu tenho aqui, quando eu observo, do primeiro para o terceiro, 12, 24. 12 e 24 tem uma relação de dobro aqui, ó. O 24 é o dobro de 12. Quando eu olho para o oxigênio, 32 e 70, aqui não tem uma relação de dobro. 32 e 70, eu tenho que o 70 é mais do que o dobro. Só que quando eu olho no produto, olha que legal, 44 e 88 guardam uma relação de dobro. Daqui para cá, ó, dobrou, portanto, vezes 2. Se daqui para cá dobrou e daqui para cá também dobrou, qual é a conclusão? Pela lei de Proust, então vão reagir apenas o dobro do oxigênio. Se vai reagir só o dobro do oxigênio, 32, qual que é o dobro? Não é 64? Então 64 reage, tem que sobrar 6. Uai, não é justamente o que está sobrando aqui? Portanto, esse experimento também está consonante. Sim, ele obedece à lei de Lavoisier. Zuluzeira, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que no 4, se eu enxergar isso acontecendo, ele também obedece? Vamos ver? Vou trocar a cor do canetucho aqui para você. Olha só que legal. Quando eu olho aqui, observe o seguinte. Do segundo experimento, olha no segundo experimento. Olha, segundo experimento. Quanto produziu de CO2? Produziu 66.
Agora eu vou comparar com o quarto experimento. Do 66 para o 132, você concorda que daqui para cá foi vezes 2? Ah, daqui para cá foi vezes 2. Então os reagentes vão ter que ser consumidos em dobro. Beleza. 48 para 96. Ah, fechou, lacrou, demorou. 48 para 96, dobrou também. Mas quando eu olho daqui para cá, ó, não é o dobro, é mais do que o dobro. É o dobro. É o dobro. O que vai reagir é o dobro. Portanto, 2 vezes 18, 36. Para 40, sobram 4 sem reagir. Portanto, o que sobrou sem reagir é um excesso de reagente. A reação continua se mantendo obedecendo à lei de Antoine Laurent Lavoisier. E aqui eu entendo que para você deve ter feito sentido. A grande sugestão que eu te dou agora é, pega os exercícios que você tem aí e pratique. Pratique bastante. Mas sempre pensando que deverá existir conservação de massa, ou seja, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, independente do estado físico, dos reagentes e produtos. A massa deve se conservar. E deverá existir uma proporção constante e definida entre esses caras. E com isso, eu acredito que deve ter feito muito sentido para você essa brincadeira. Vamos dar uma olhada naquela última lousa lá. Deve ter feito muito sentido isso para você. E se fez sentido, então eu acredito que está valendo aí aquele joinha, já está valendo aquela sugestão de inscrição. Portanto, ó, você quer ajudar produtor de conteúdo? Deixa seu like, se inscreve, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Dessa forma você ajuda a gente a produzir mais conteúdo para você. Então, eu espero que tenha sido útil. Não esquece, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha e tchau. Fui!